Boa noite, obrigado. Obrigado pelo convite, por moderar essa sessão. Acho que é um tema super importante a gente falar sobre bullying, né? Acho que a gente vai ter um público diferentes interesses aí, o pessoal da psiquiatria, o meu da psicologia, o pessoal também da educação, que é um problema de saúde mental, um problema de saúde pública, na verdade, super importante e relevante. E eu tenho o prazer de convidar para abrir a sessão, para começar a conversar conosco, a Letícia Ribeiro Chinesky, que é jornalista, ela é mestre e doutora em Linguística, pelo programa de pós-graduação em Letras do Centro de Letras e Comunicação da UFPEL, de Pelotas. A Letícia trabalha com mídias sociais há 11 anos, sempre com pesquisas relacionadas ao ambiente digital e à violência simbólica dentro desses ambientes. E é autora do livro Se a Carapuça Serviu, a cultura das indiretas e a violência simbólica no Facebook. Então, Letícia, o palco é teu, por favor. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, primeiramente. Eu estou super feliz de estar aqui de novo com vocês. E, né, já fui apresentada, então já vamos para 100 mil longas. Espera aí, vou compartilhar com vocês. Tudo certo? Sim. Então tá, gente. Antes de falar sobre... Na verdade, eu vou passar. O que seria o cyberbullying, então, pessoal? O bullying quando ele passa para o ambiente digital. Então, ao contrário é literalmente isso, quando ele deixa o espaço físico e passa a acontecer no universo digital. Então, ao contrário da violência simbólica, que é essa que eu estudo, que ela é parte de um sistema e a gente reproduz na linguagem e não se dá conta, o cyberbullying ele é totalmente intencional, ele é explícito e o agressor tem plena consciência de que ele está fazendo aquilo. Não é um comportamento naturalizado e, sabe, não gostaria de ter feito, não, a pessoa sabe. E como se manifesta? Esse comportamento intencional, ele tem o intuito, tem vários intuitos, como a gente vai ver, mas principalmente de intimidar ou agredir alguma vítima em especial, por algum motivo em especial, causando um desequilíbrio de poder. Alguém com certeza, num patamar mais alto de poder, que está agredindo aquele, a gente até chama de estabelecidos e outsiders. Os outsiders são as vítimas, no caso, que são colocadas como excluídos mesmo da situação. Mas, assim, antes da gente falar, eu queria contextualizar um pouco do que significa, qual é a nossa relação com o cyberbullying, a relação de nós brasileiros, tá? Então, eu trouxe alguns dados. Primeiramente, o Brasil é o segundo país com mais casos de cyberbullying no mundo. Ele só perde para a Índia, tá? A Microsoft fez uma pesquisa legal em 2020, em que ela mostrou, eles fizeram muitas pesquisas relacionadas à pandemia, né? E essa mostrou que 43% dos brasileiros esteve envolvido em algum incidente de bullying entre 2019 e 2020. E 41% nessa mesma pesquisa apontou que a civilidade online caiu durante a pandemia. Aí a gente pode ver, aumentou o uso, o pessoal ficou mais intenso, muita coisa polarizou, né? Então, vamos passar para cá. Outra coisa do contexto, tá? E essa é um dado do Ipsos com esta mesma pesquisa da Microsoft. 1 a cada 3 jovens já foi vítima de cyberbullying. 19% falta aula por conta do ocorrido. E 71% dos casos geralmente é exercido via Facebook e Instagram. Agora o TikTok está bombando. Aqui não está dando para ver muito bem, mas eu mesmo assim eu quis trazer para vocês. Esse quadro fala do número de atendimentos por tópico de conversa, retirado do SaferNet, tá?
e no ano de 2021. E ele está, inclusive, separado por masculino e feminino. O que está em amarelo é referente ao público feminino e o preto em masculino. Então, quais foram os atendimentos? Essa é uma ONG, a SaferNet, que até eu aconselho todo mundo a entrar, educadores e tudo, porque tem material, tem dados, basicamente todos os dados que eu trouxe aqui, eles disponibilizam ali. E eles têm um canal de escuta da vítima, é o Helpline e o Hotline. Então, mostra algumas especificidades de cada violência, de cada bullying que foi denunciado no ano de 2021. Mas eu vou mostrar mais especificamente para vocês algum desses nomes, mas queria falar sobre isso aqui antes. O que acontece? Qual é não é o problema, mas o que diferencia muito o bullying offline, online do offline, tá? Enquanto o bullying offline está cercado pelas características físicas e limitado, no bullying online, no cyberbullying, as pessoas elas conseguem ampliar o alcance, assim, muito, por isso que eu falo em replicabilidade e escalabilidade. Então, assim, trabalho com uma metodologia que se chama análise do discurso mediado por computador, e a gente trabalha com uma autora que ela fala dos públicos em rede. Então, essas são as características para ela dos públicos em rede, que é onde tudo acontece. Então, a internet ela é um lugar que tem memória, ela armazena tudo que a gente está publicando. E por ela armazenar, ela permite que a gente busque e encontre aquele conteúdo depois. O que já é um horror para o bullying quando ele é praticado online, porque a coisa não acaba ali. A pessoa pode resgatar e disseminar, e aí entra a replicabilidade e a escalabilidade. Ela pode replicar aquele conteúdo em grande escala. Ela pode atingir muita gente de uma maneira que o bullying, o bullying, que feio falar isso, né? Mas o bullying físico estaria limitado. Então, agora, uma pessoa ela pode estar aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, como eu estou, e está sofrendo bullying num cara da China, que não tem menor ideia como é que acontece a vida dela, quais são os fatores e o contexto em que ela está inserida. Mas está ali, na internet, causando mal-estar e agredindo aquela pessoa simplesmente porque está ali. Isso acontece, e é outra característica que essa autora fala, porque ao anonimato, há a possibilidade do anonimato, né? Então é aquela coisa, eu falo, mas vai fazer o quê? Vai me bater? Vai sair da tela para me bater? Não consegue, né? Então é muito mais fácil eu falar pela internet do que eu falar offline. Então a resposta, né, da agressividade, ela não pode ser física, o que já protege muito o agressor. Em outro sentido, também é a possibilidade de criar outros perfis, entende? O agressor se passar por outra pessoa. Eu, Letícia, de 34 anos, posso me passar por, sei lá, uma drag queen de 80. Se eu quiser, sim, e tem insumos para isso, é só eu querer. Então, essa liberdade, essa facilitação de recursos é linda, mas também é perigosa, porque eu sempre digo para os meus alunos, para todo mundo, o problema não é a internet, né? A internet é o de menos, o problema é o que a gente faz com a internet, o uso que a gente dá para a internet. E tudo isso acaba culminando no que a gente chama de sociedade em rede e audiências invisíveis. A gente está no momento como se fosse numa aldeia global e todo mundo está conectado, faz parte de uma mesma realidade. Só que a gente tem ideia de quem pode ser a nossa audiência, eu tenho ideia de quem está vendo as minhas publicações, de quem está interagindo comigo, mas eu não tenho certeza, eu nunca vou ter claro quem são aquelas pessoas. Por isso que ela chama de audiências invisíveis.
Então, eu trouxe aqui alguns tipos de bullying, tá? Para mostrar para vocês. Tem o bullying clássico, que foi simplesmente adaptado para o ambiente virtual, que é aquela coisa da difamação, da calúnia, da injúria, da própria ameaça, né? Então, a difamação diz respeito a postar informações que atingem a honra da vítima. Então, eu vou lá no grupo e digo, ó, o fulaninho aqui está devendo. Não pode. A injúria caracteriza quando tem a disseminação de uma opinião pessoal de uma pessoa em relação a outra que seja depreciativa. A calúnia, ela já é tu afirmar que aquela pessoa praticou algum ato criminoso. E aí a gente vê muita gente brigando e dizendo, ele é pedófilo, pessoas que daqui a pouco não são. E acusando. Isso aí foi o primeiro exemplo que me veio na cabeça, mas acusando falsamente as pessoas. Outra coisa é a falsa identidade, que é aquela fabricação daquela identidade para se passar por outra pessoa. Essa pessoa pode existir, né? Como eu coloquei aqui, atribuir a outra pessoa falsa identidade para obter vantagem, proveito próprio ou de outro indivíduo, ou para proporcionar algum dano, ou ela pode ser uma persona, uma criada. Basta querer. Quando eu era novinha, a onda era o Mirk, né? Não tinha emoji, não tinha nada, era tudo na base textual. E como que tu é? Não tinha nem coisa de foto. Eu sou morena dos olhos cor de mel. Olha a minha cara, sabe? Não, mas é assim, ó, é o jeito que eu narrei. Eu me torno uma persona da maneira que eu falo, da maneira que eu me expresso e da maneira que eu quero ver, que eu quero que os outros me vejam. Tem a ameaça, que é aquela clássica de usar tecnologia para realizar alguma coação mesmo e intimidar a vítima. E aí a gente entra em algumas violências que são bem típicas e próprias da internet, que é o que chamam de sexting, que é o vazou nude, né? É o clássico vazou nude, um envio de conteúdos íntimos e sexuais de uma vítima sem o consentimento dela. Tem o rap slapping, que se traduz como bater por diversão, que é quando aquele bullying que já acontece online, ele é registrado, então a pessoa, a criança, o adolescente, daqui a pouco está lá numa situação de agressão física mesmo, numa briga na escola, ou sei lá, num bate-boca, ou em alguma coisa, e alguém registra isso e filma e publica na internet. Então, aquilo ficou em dois universos, entende? Aconteceu, sim, quem estava lá viu, presenciou a situação, mas quem não estava vai poder presenciar quando quiser, porque aquilo fica eternizado na internet. Então, ele é quando realmente a gente registra o bullying e transforma ele para compartilha ele, dissemina ele e eterniza ele na internet. Uma coisa super comum é o shaming, que vocês já devem ter escutado falar, que é do envergonhar. E aí, a gente vê que tem várias especificidades, tá? O shaming tu usa alguma coisa para causar vergonha em outra pessoa, em outro usuário, tá? Isso é um cyberbullying. Então, tem algumas variações que eu trouxe para vocês alguns exemplos, como o body shaming, é aquela humilhação do corpo. O slut shaming, que eles chamam de vadia, eles vão... Também trouxe um exemplo, pegam na mulher mesmo. E tem até o food shaming, que são as pessoas que expõem as comidas dos outros como uma maneira de envergonhar eles. Sim, isso existe, né? O cyberstalking é outra coisa super comum. Quem é que nunca disse, eu vou stalkear o perfil do fulano, stalkeei, não sei o que. A gente fala isso num sentido inofensivo, tá? Ninguém tá fazendo aquilo como uma perseguição. A gente tá ali dando uma olhada. A Letícia vai fazer uma palestra. Quem é a Letícia? Vamos ali no Instagram, vamos olhar, vamos... Tá? Isso aí, ok. Agora, o cyberstalking
é uma coisa muito pior, que é muito maior do que isso. É uma perseguição, literalmente. São perseguições que podem começar no ambiente online ou podem começar no ambiente offline e evoluir para online. É mais do que um assédio, é uma perseguição mesmo. Eu trouxe um exemplo de uma conversa, de uma publicação no Facebook, de uma moça que conta uma situação. Hoje de manhã me ligaram da empresa, que não falou, que eu apaguei o nome, para oferecer um pacote. Disse que não estava interessada. Agora o cara me adicionou no WhatsApp sem permissão, me mandou essas mensagens, disse que eles têm acesso a todos os dados dos clientes, se recusou a deletar o meu número e está levando tudo na brincadeira. Ainda me desafiou a processá-lo, por favor, que merda é essa? E botou os prints. Olha o que é os prints. Oi, falei com você hoje, desculpa, mas fiquei curioso por conta da sua voz. Ela pergunta, você é o cara da net? Isso é invasivo pra caramba. Inclusive, pode render processo para você e para a empresa onde você trabalha. Aí ele botou, relaxa, eu tenho apenas seu telefone. Nós temos acesso a todos os dados dos clientes, enfim, mas fique tranquila, só gravei o número do seu celular no meu. E ela colocou, então, delete, por favor. Então, assim, em que mundo, que direito uma pessoa tem de pegar um dado pessoal teu e fazer uma coisa dessas, né? Então, bem, por aí a mais. Eu trouxe alguns casos de cyberbullying para a gente conversar. Esse aqui é triste, sabe? Porque esse guri, ele foi morto porque ele era o agressor, tá? E ele virou a vítima também do cyberbullying nos comentários. Vocês podem ver aqui, ó, não tá fácil para quem é bonita. Aí bota a manchete. Adolescentes matam colega para se vingar. A caipirada feia tinha inveja da bonita. Esse orelha de Dumbo aí fazia bullying, já desqualificou completamente, já agrediu o próprio agressor, né? Ele tinha uma foto sem camisa na internet, era só zoar ele por isso, tipo, não precisava matar, era só fazer um bullying com ele. Não tá fácil se manter vivo. Mais. E eu vou dizer para vocês que, para mim, a pior dos prints que tenho aqui é esse aqui. Que horror, não pode nem zoar mais. Por quê? Porque isso passa como uma brincadeira. Porque isso vai como... Eu tava só brincando. Tu que não tem senso de humor. Aqui eu trouxe um exemplo de body shaming. Que essa Thaís Carla, não sei se vocês conhecem, ela é dançarina da Anitta. Não sei se ela ainda é, eu acho que ela foi. Agora ela não é mais. E aí, isso foi no perfil dela. No meu doutorado, eu fiz a minha tese sobre a hashtag body positive, e que não é tão positive assim, né? Então, eu analisei discursos sobre o corpo no Instagram. E esse tipo de agressão era muito, muito, muito frequente de eu encontrar. Então, aquela coisa do empoderamento, da liberdade que eu tenho de expor quem eu sou, mas olha a reação dos outros usuários em relação a isso. Isso que ela é famosa. Agora, imagine um cidadão comum ali, entendeu? Aqui me perguntando, como é que essa toalha deu conta de cobrir tudo? Ai, nas redes sociais é lindo, sejamos menos hipócritas. Saudável para a mente, ok. Mas o restante? Obesidade é doença, obesidade mata. Nenhum obeso se sente confortável. Caminhar fica mais difícil, se enxugar após o banho fica mais difícil, tudo fica mais difícil. Isso é muito sério, seguidores que amam elas deveriam alertar sobre saúde. E essa outra, eu tô chocada com essa mulher. Tem coragem? Tem, mas pelo amor de Deus, ninguém tem que ver o seu corpo inteiro. Né? Eu não tenho o que falar. Aqui tem um exemplo do slut shaming que eu falei das vadias. Ela teve um... Como é que é o nome do cara, gente? Parece que ela teve um caso com... Não, o namorado dela, o marido dela teve um caso, ela acusou com a Marina...
Marina Rui Barbosa, tá? Foi um babado mais ou menos assim. Então, só que parece que ela acusou injustamente, e aí deu um baita buzz na internet. Olha o que as pessoas... Aí ela botou uma foto dela olhando para uma paisagem que não tem nada a ver, não tem pessoa nenhuma na foto, tá? Olha o que as pessoas responderam, tá, a isso. O povo não entendeu nada, o fuzuê todo era preparação para o carnaval, o bloco das cornas sem talento. Cara de paisagem, você merece esse cara mesmo, mas vê se no próximo chifre que você tomar, você não mira na pessoa errada, apagadinha. Aí a outra aqui eu achei super agressiva. Embuste, pau mandado, sororidade também é não poupar o homem covarde e deixar a mana levar a culpa do chifre. De traição, esse casal do mau caráter entende. Da próxima vez, botou em letra maiúscula ainda, para lembrar que vai ter uma próxima vez. Não inventa mimimi, segue baile. De fato, vocês dois se merecem, o feioso e a vítima de Taubaté. Então, olha, ninguém tá livre, entendeu? Quem dirá os nossos alunos e os adolescentes. Aqui eu trouxe um caso que tá meio difícil de visualizar, mas mesmo assim eu quis trazer, que é o caso da Júlia Gabriele. Eu não sei se vocês sabem. A Júlia Gabriele é uma menina que as pessoas caíram em cima na internet, fizeram muitos memes e tudo por causa da sobrancelha dela. Então, se vocês verem aqui, tem um monte de cortador de grama, uma roçadeira, as pessoas, uma foice, sabe? Então, as pessoas caíram em cima. E ela, inclusive, comentou: eu estou muito chateada com tudo isso, todas as pessoas estão rindo de mim. Pessoas da minha cidade, pessoas que conheço aqui na internet, eu estou chorando o dia inteiro por causa de vocês. Queria ver se fossem vocês, se vocês iriam gostar se estivessem no meu lugar. E isso foi muito sério, muito, muito sério. Isso deu uma baita de uma repercussão. Inclusive, depois até disseminaram umas fake news dizendo que ela tinha se suicidado, mas não, ela não se suicidou. Inclusive, eu acho que ela conseguiu levar a situação de uma maneira muito, muito sensata, sabe, para a idade, para tudo, porque isso desestrutura qualquer adolescente. E lembrando que, aí eu trouxe um tweet dela, vocês fazem piada de mim e vão esquecer de mim daqui a uma semana. Já eu vou lembrar das palavras que vocês usaram para sempre. Outro caso de cyberbullying. Essa aqui, realmente, ela se matou. Ela se matou com medo do vazamento das fotos íntimas e aí acabaram vazando as fotos do suicídio dela. Então, é uma perseguição, uma coisa com os adolescentes que não acaba bem, sabe? É muito além do, é virtual, é brincadeira. Não, isso aí é real. Acontece no virtual, acontece, mas é real. A consequência física é real. Não existe essa separação do online e offline mais. Aqui eu trouxe um racismo retirado do Instagram. Cara, ele estava falando, no vídeo do story dele, ele estava falando sobre representatividade, tá? E aí eles escreveram, as respostas, né, ao story dele foi: cara, você é preto e pobre, mora em Balneário Camboriú. A gente vê pessoas como vocês na rua andando e respirando o mesmo ar que eu respiro? Se põe no nosso lugar, cara. Você é preto, cara. Você vem da cultura da escravidão. Velho, você acha que é fácil? A gente tem que conviver com outro de... Não, agora eu cortei isso aí. Mas ele é preto, humano, pobre, macaco. Ele não merece morar em BC, Balneário Camboriú. Preto, pobre, fedorento, que nojo, eu taco cachaça na cara dele e coloco fogo em seguida. Meu Deus do céu, o que é isso? Vocês estão entendendo a gravidade? O cara vai lá e faz uma story ali de 15 segundos falando de representatividade com todo o direito que ele tem de falar de representatividade e dá uma repercussão dessa. É preocupante, né? É revoltante, Tem um livro chamado Humilhado, como a internet mudou o julgamento público. E, nossa, vale super a leitura.
E aqui entra mais na questão que eu estudo, tá? Que é uma coisa que é naturalizada e não é vista como uma violência tão clara. O cyberbullying, como eu falei para vocês, ele é uma coisa é uma coisa intencional. Agora, quando começa a ser assim, eu trouxe uma ação e reação. Olha o meme, maldade do dia, te oferecer só para você sair da dieta. É gorda depressão, tá? É Adele e um monte de bacon. Olha a reação numa página do Facebook com o mesmo nome, gorda da depressão. Aqui, na verdade, isso é uma rede de meninas, que é uma comunidade menor, em que elas usam o Facebook para desabafar. Elas têm bulimia, pelas conversas dá para ver que fui almoçar com a minha mãe no shopping, e aí vocês já sabem, né, tive que ir no banheiro logo em seguida. Então, elas falam sobre isso, elas falam do bullying que elas estão sofrendo, elas mostram, você sabe como é se sentir humilhado na frente de todos, se sentir um nada? É assim. Essa é a realidade que ninguém vê. Isso aqui é Gillette. Isso aqui é hell de inferno. Fete de gordo. Isso é uma das coisas, agora que eu vi que já estou me estendendo, mas eu já estou acabando. E a última coisa que eu queria trazer para vocês é quando o bullying é espetacularizado, tá? Não sei se vocês vão lembrar, mas teve um caso de um menino americano que eles chamam de Zangief Kid, tá? É um guri, esse gordinho aqui, que ele sofria, justamente porque ele é gordinho, ele sofria bullying no colégio todos os dias. E ele não fazia nada. E um dia, simplesmente, ele revidou, ele não aceitou e revidou. E viralizou o vídeo dele. Olha o que aconteceu. Criaram um jogo dele, porque Zangief é um personagem do Street Fighter, do jogo aquele de luta. E o Zangief tem um golpe que fazer exatamente isso aqui que eu trouxe para vocês, que foi o que o menino fez. Pegou no colo, assim. E aí eles começaram a chamar o menino de Zangief Kid e desenvolveram um jogo, sabe? Pô, com inteligência para desenvolver um jogo, podiam ter feito tanta coisa, sabe? Com o agressor, que é esse menino aqui, e com a vítima aqui. Então, é muito complicado, é muito banalizado, como se fosse uma coisa comum, e essa é a parte que mais me preocupa, né? E eu fiquei pensando, tá, e aí eu vou levar todos esses dados, e aí o que a gente faz com isso? Aí fui buscar alguns materiais para recortar e para trazer para vocês, e eu fiquei pensando, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é indicar a SaferNet, tá? Que é essa organização que eu trouxe os dados lá no início. Além dos dados, dos indicadores, dos canais de ajuda, é a coisa mais completa e de confiança que eu posso indicar para vocês. E super recomendo, inclusive eles têm um monte de iniciativa, agora é as eleições sem ódio, super recomendo mesmo, deem uma olhadinha. E é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui de novo. Vamos conversar, me chamem. É isso aí, foi um prazer. Obrigado, Letícia. Muito potente a tua fala dentro do contexto desses exemplos que são muito chocantes, de fato. Eu acho que é importante chocar, é importante trazer atenção para esse tema. Acho que depois a gente vai poder comentar um pouco mais, né? Acho super interessante de pensar como que o cyberbullying é um upgrade, um update, né? Se é que está para dizer dessa maneira, do bullying tradicional, e como ele ganha escala, e como ele ganha esse anonimato, que eu acho que é, enfim, né, super relevante, porque a gente está pensando aqui quais as consequências disso, né, até do ponto de vista de aprendizado para esses garotos, que muitas vezes é uma garotada também, né, que está fazendo isso e que não deixa de ser uma vítima da sociedade de algumas formas também, de uma cultura do bullying maior do que isso. Eu acho que esse tem agora esse da minha conta, né, uma campanha da Unicef
eu acho que está tentando exatamente trazer a ideia de acabar com essa cultura. Mas isso aí, enfim, nós vamos falar bastante depois no debate. Então, eu queria apresentar para vocês agora a Mariana. A Mariana tem duas formações que são relevantes para o nosso assunto. Ela é advogada, em primeiro lugar, mediadora de conflitos, mestre em métodos alternativos de resolução de conflitos, mas também é psicóloga de formação. Então, ela tem dois espaços aí de conhecimento para tratar do tema. A Mariana também é autora dos livros Construindo Espaços de Acolhimento, a importância do cuidado socioemocional no retorno às aulas no contexto da Covid-19, que é editado pela Universos de Saúde Mental na Atenção Primária, da Manuli. Então, Mariana, pode iniciar a tua fala e depois a gente fecha todos juntos, então, para nosso... E o chat está aberto, pessoal, para perguntas, enfim, para a gente depois seguir o debate. Eu ia dizer, se o pessoal quiser perguntar, porque eu sei que a palestra da Letícia mobiliza mesmo, né? Então, se o pessoal quiser perguntar aí também, fica à vontade. A ideia é a gente poder trocar e pensar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto tão delicado e que permeia mesmo tantas áreas, né? A gente toca um pouquinho, quando a gente fala de bullying, a gente toca um pouquinho em várias áreas diferentes. Eu preparei para a gente conversar uma apresentaçãozinha também, que eu vou compartilhar aqui para vocês, e aí vocês só me confirmam se estão assistindo direitinho, se está funcionando, tá? Só um segundo. Pessoal, o que eu queria conversar com vocês hoje? Eu queria conversar um pouquinho sobre diálogo, né? O Arthur falou um pouquinho para vocês do meu currículo, e sobre ele, o que importa, né? Quem que eu sou e por que eu estou aqui hoje. Eu sou uma pessoa que tem formação específica na área de construção de diálogos, e acho que isso também tem muito a ver com as nossas estratégias de prevenção ao bullying. Então, eu queria traçar com vocês algumas reflexões que eu tenho feito, que eu fiz, para que a gente pudesse pensar o que diálogo tem a ver com bullying e como que ele pode alimentar essa discussão, como que ele pode fazer um papel de prevenção nesse contexto. Então, só me confirma aí se tu recebeu a apresentação para a gente poder discutir o tema mais profundamente. Mas o que eu fiz de formação que eu acho que nos interessa, assim? Eu fiz de formação... Oi? Mari, eu consigo compartilhar aqui contigo, peraí, vamos ver. Que daí tu já vai ver se... Vocês estão enxergando? Sim, eu tô. Perfeito, doutora Ana, obrigada. Imagina. Se quiser passar esse, já falamos um pouquinho o que é que eu tô fazendo aqui também. Um pouquinho da minha formação, o que mais interessa, eu acho, para a nossa discussão hoje, é que eu fiz parte desse grupo que se chama Escola que Protege, da URGS, lá em 2015. Participei desse curso, que foi um curso bem longo, onde a gente pôde pensar um pouquinho estratégias de prevenção da violência, nas escolas, principalmente. Participei de um projeto chamado Media Aldeia, que era um projeto de mediação numa escola, que fazia o contraturno escolar, que foi um projeto que foi para um congresso internacional de mediação escolar, e da formação de professores da CIPAV. Por que eu acho que a formação de professores da CIPAV é interessante? E a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente também. Porque aqui no Rio Grande do Sul houve um momento onde a gente teve uma redução muito importante no número de casos de bullying na escola, nesse contexto. Isso se deu bem quando houve a formação das comissões internas de prevenção da violência escolar e bullying. E isso foi uma oportunidade de se criar pessoas que tinham formação, que tiveram a possibilidade de ter formação nessa área de comunicação não violenta, mediação de conflitos, justiça restaurativa. Isso foi importante nesse contexto para poder garantir, de alguma forma, esse tipo de resultado, esse tipo de mudança. E pode passar, Ana. O que eu queria conversar com você sobre bullying é que as nossas ações, elas têm impacto.
né? Isso é um pouco o que a Letícia estava falando, e elas têm impacto. Então, falar sobre bullying, querer compreender esse fenômeno do bullying, é poder se preocupar com mais do que a punição de um ato violento. Então, a gente não está falando aqui, lá do direito, lá dessa minha origem inicial, a gente não está falando aqui só de reprimir esse ato no sentido de punir o responsável pelo cometimento do bullying. Por que a gente não está pensando assim? Porque o bullying, ele é uma situação que tem uma dimensão social, tem uma dimensão interrelacional que é muito importante e que precisa ser pensada. Então, não se trata só de reprimir uma pessoa, mas também de compreender que esse fenômeno pode estar envolvendo outras pessoas. Agora a Ana vai passar para vocês, eu vou mostrar o que diz a nossa lei 13.185 de 2015, que é a lei do bullying, que ela diz o que é o bullying em termos da lei, né? Em termos da lei, diz o seguinte: no contexto e para fins dessa lei, considera-se intimidação sistemática, bullying, toda violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Tá bem, Mari, entendi o aspecto mais objetivo do que significa bullying. Mas por que tu estava falando que isso tem uma dimensão que é relacional? Porque no bullying a gente não vai estar trabalhando somente com um agressor e com uma vítima, mas também, e muitas vezes, com uma plateia que participa e forma um outro elemento do bullying, que é essa sensação tão grande de medo, de terror, que imobiliza essa vítima. Então, essa vítima, ela não é uma pessoa incapaz, que simplesmente não tem nenhuma reação porque é frágil, porque é fraca. Se a gente pensar assim, a gente vai estar justamente reforçando essa ideia que tem a própria pessoa que está fazendo bullying, o próprio bully, o próprio agressor. Então, eu quero chamar a atenção para vocês de 3 palavras aí que são bem importantes desse conceito, que a Ana vai passar agora o slide e elas vão ficar rosinhas para vocês. O bullying, então, ele precisa ser intencional, repetitivo e ter uma relação de desequilíbrio. Pode passar mais um, Ana. Então, tá aí as 3 palavras. Essas 3 palavras a gente vai ir e vai voltar o tempo todo nessas palavras. Por quê? Porque é assim que a gente vai entender se uma situação é bullying ou é violência. Porque a gente vai presenciar o que é uma situação de bullying e o que é uma situação de violência. Por que isso é importante? Porque a gente vai trabalhar com metodologias diferentes para poder resolver uma determinada situação. Então, quando a gente olha ali o que diz a lei logo em seguida, como que se materializa o bullying? Ele pode se materializar de forma verbal, de forma moral, sexual, social, psicológica, física, material e virtual. E ali tem várias situações em que isso acontece. Então, se eu dissesse para vocês assim, existe uma situação onde um fulaninho A insulta um fulaninho B, ou difama um fulaninho B. Isso, por si só, essa situação que eu descrevi, vocês podem me dizer, Mari, isso é bullying? Não. Sozinha assim, não. Por quê? Porque a gente tem que passar lá no filtro das 3 palavrinhas. Quando eu fiz essa difamação, eu tinha intenção. E o que é essa intenção? Essa intenção é a intenção de prejudicar a outra pessoa. A intenção é de me promover, de ganhar poder, de ganhar superioridade, de ganhar pertencimento. Então, eu tenho uma intenção no meu ato. Esse ato é repetitivo, com o que eu disse antes, a gente não sabe. O que eu disse foi, um fulaninho A difamou o fulaninho B. Então, a gente não sabe se esse fato é repetitivo.
se é algo reiterado, se é algo contínuo. Isso é importante para a gente saber se é uma situação de bullying ou se a gente deve tratar como uma situação de violência. Que fique bem claro, os dois precisam ser administrados, mas não da mesma forma, não do mesmo jeito. Por isso é que é importante a gente diferenciar. Outra coisa, existe um desequilíbrio entre A e B nessa situação que eu descrevi para vocês? Não sabemos. Somente com essa frase é difícil de saber. A gente precisaria explorar mais essa situação para ter uma ideia se isso realmente é uma situação de bullying que precisa ser trabalhada como bullying, ou se a igualdade, mais ou menos igualdade suficiente para que essas pessoas possam, por exemplo, chegar a uma solução para essa situação. Se há desequilíbrio significativo, social, físico, como que a gente vai chegar a uma solução? Como que a gente vai entender que as pessoas estão lá para resolverem aquele problema de uma forma autônoma? Se a gente fosse pensar em uma solução que é consensual, provavelmente a gente não conseguiria chegar. Ou será que nessa situação a gente precisa que alguém decida e resolva por nós? Ou a gente tem alguma capacidade, ainda que limitada, de participar da criação da solução dessa situação? Então, tudo isso só vai ser bem escolhido se a gente conseguir esmiuçar essa situação e compreender ela no contexto que ela tem. Agora eu tenho umas decepções para vocês. Pode passar, Ana. Tem uma lista de decepções para vocês sobre o que eu não vou falar aqui hoje para vocês. Então, eu não vou dizer para vocês que um programa amplo numa escola vai resolver o bullying. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta só colocar lá no papel que o bullying não é legal, que aqui a gente tem que respeitar todo mundo e que nós somos todos amigos. Se eu fizer isso, eu vou estar tratando dentro de uma lógica de um programa amplo. Isso não vai levar aos resultados de redução do bullying que a gente espera, ainda que essas coisas sejam verdade. Eu entendo que para vocês às vezes pode parecer, tá, mas eu não digo então no programa que o bullying não é legal? Não, pode dizer, mas só isso não vai ser suficiente para garantir que não exista bullying nesse contexto. E eu tô falando de bullying escolar porque ele é um bullying mais bem definido, tanto em termos conceituais, quanto em termos de prevenção e de pesquisa. A gente ainda tem menos pesquisa de bullying em contexto de trabalho, em contexto familiar. A gente ainda tem muito a pesquisar nessa área, embora já tenha algumas pesquisas bastante sólidas, são ainda poucas. Então, a gente vai trabalhar com esse contexto e depois a gente pode também traçar algumas ideias para um paradigma mais amplo, tá? A outra coisa é mediação não resolve bullying. Então, eu não vim aqui para defender a mediação como uma forma de resolução do bullying. Talvez vocês vejam isso em algum momento por aí, e vocês vão entender por que eu não acho que a mediação resolve bullying, quando a gente conversar um pouquinho mais sobre como que eu entendo esse cenário. A outra coisa é, treinamento de habilidades sociais não é a chave para tudo. Isso é outra coisa que eu tenho visto muito dentro desse contexto, principalmente do contexto escolar. Basta a gente fazer um treinamento de habilidades sociais, que daí os alunos vão ter essas habilidades, e daí, se eles tiverem assertividade, então o bullying vai automaticamente desaparecer. Isso também, infelizmente, não é assim. Eu já decepciono logo de cara, mas a gente vai pensar o que isso poderia ter de útil, ainda que não seja a chave dessa solução para tudo, essa fórmula mágica. A outra coisa é, a escola não vai resolver o bullying, ainda que seja o bullying escolar, a escola sozinha não resolve o bullying.
existem vários elementos para que a gente possa trabalhar a redução do bullying escolar, e a escola sozinha não é capaz de fazer isso, não importa que escola seja, não importa quão maravilhosa seja, e eu conheço exemplos incríveis, de escolas incríveis que fazem um esforço enorme para resolver essa situação difícil, e percebem que mesmo assim, sozinhas, não tem como. A outra decepção é que eu vou dizer para vocês que a gente não sabe ainda qual é o melhor desenho de metodologia para prevenir bullying. A gente tem algumas pesquisas bem importantes nessa área, mas elas não dão conta de um programa, elas não dão conta de quais são os componentes curriculares que são essenciais e que geram diferença dentro de um programa de redução, ou de qual é a melhor metodologia. Então, se vocês jogarem aí no Google, em 2 segundos vai aparecer uma lista enorme de programas de redução de bullying. Não existe uma melhor metodologia até aqui que a gente saiba, em termos quantitativos. Mas algumas outras coisas a gente já sabe. Então, agora, passadas todas essas decisões, vamos entrar no que a gente sabe de mais positivo. E o que a gente sabe até aqui? A gente sabe que os programas direcionados para combate ao bullying ou redução do bullying são efetivos. Isso a gente tem a partir de várias pesquisas, inclusive de uma meta-análise que eu coloquei aí para vocês a referência, que é da Hannah Gaffney, da Maria Toff e do David Farrington. Essa é uma meta-análise que é uma atualização da meta-análise anterior que esse mesmo grupo tinha feito, e essa meta-análise mostra o mesmo que a anterior tinha mostrado, que é programas são efetivos. Existe redução significativa no bullying, sim, quando existe um programa específico de combate ao bullying. Lembrem, não adianta um programa amplo, ainda que bem intencionado. A gente precisa de um programa efetivo, com ações concretas que visem esse objetivo. E aí a redução do bullying pode chegar em 15%, mais ou menos, a 20% de perpetração e de vitimização. O que isso quer dizer? De perpetração do bullying, botei esse trava-línguas para mim, né? Perpetração. E de vitimização, que é a percepção de ser vítima, né? E existe divergência quanto aos limites do que é o bullying, qual é o conceito exato de bullying, qual que é a melhor forma para medir, então medir antes e medir depois, fazer grupo de controle e aplicar, a gente fazer medir antes, selecionar um X, aplicar para todo mundo e pegar uma outra amostra para saber se houve, né, uma mudança ou não. Então, não existe exatamente isso bem definido, existe essa divergência e isso faz com que o design seja muito diferente, metodológico, e a gente tenha dificuldade de entender bem quais são os componentes, mas está aí aberto para a gente pesquisar, e é muito importante que a gente faça isso. Essa meta-análise aí, eu não sei se cheguei a comentar com vocês, tem mais de 100 programas, né, eles analisaram programas. Tinha muito mais, foi caindo dentro dos critérios deles, mas ainda assim é um número bem razoável, e é em vários lugares do mundo, né, então a gente tem uma amostra cultural aí também significativa. No Brasil, nas pesquisas brasileiras, a gente vê um pouquinho de diferença em alguns aspectos. Tem uma pesquisadora muito importante aqui em Porto Alegre, que é da PUC, a professora Carolina Lisboa. Ela entende muito, excelente, e ela já desenvolveu várias pesquisas nessa área, e a gente vê que tem algumas características específicas do Brasil que aparecem diferente em outros lugares do mundo. Por exemplo, aqui, a gente tem mais bullying dentro da sala de aula do que nos outros lugares da escola.
No caso de outros países, geralmente esse bullying acontece mais no pátio, por exemplo, da escola, do que dentro da sala. Então, isso é uma característica interessante, cultural, diferente, que a gente também tem uma abertura aí, né, para pesquisa, por que isso acontece, a gente não sabe exatamente, então tá aí pra gente. A outra coisa que a gente sabe atualmente sobre bullying é que bullying faz mal, e bullying não faz mal somente para a vítima, faz mal também para o agressor, faz mal para quem participa desse bullying, ainda que seja dentro daquela ideia de plateia que a gente comentou antes. Isso tem gerado, para todos os envolvidos, um pior desempenho em termos de transtornos mentais ao longo da vida. Então, quem é agressor geralmente tem um pior controle de impulsos lá na frente, quem é vítima tende a desenvolver alguns tipos de transtorno mais ligados à ansiedade, à depressão. Então, todo mundo que participa de alguma forma pode ter consequências aí negativas relacionadas ao bullying, por isso que é tão importante a gente falar desse tema, tão importante a gente pensar em estratégias para esse tema. A outra coisa que eu comentei com vocês antes sobre as habilidades sociais, né, que é o que eu chamei de HS ali, então não existe relação automática que possa ser feita até aqui, pelo menos, entre habilidades sociais e bullying. Aí a gente tem também uma outra meta-análise que mostra um pouco isso, explorando quem faz bullying e quem é vítima de bullying e o quanto essas pessoas têm de habilidades sociais. Então, tem casos onde as habilidades sociais, inclusive, colaboram para que essa pessoa que faz bullying compreenda o ambiente e entenda como que seus pares vão receber essa situação. Outros estudos mostram que, às vezes, não, que lhes falta, por exemplo, empatia, e aí a gente está falando de uma empatia mais emocional, mais subjetiva, ainda que exista uma empatia cognitiva, eu consiga entender como que essa pessoa se sentiria abstratamente, né? Eu não sinto aquilo que a pessoa sente. Mas a gente sabe que um maior número, uma maior qualidade, na verdade, de habilidades sociais não está associada a um prognóstico pior de bullying. Então, a gente pode pensar que não existe esse prejuízo, pelo menos aparentemente não existe um prejuízo de que os alunos tenham acesso a treinamentos de habilidades sociais, mas isso não necessariamente vai gerar o resultado que seria esperado de redução de bullying no contexto da escola, por exemplo. A gente está falando é que isso pode vir a gerar para algumas pessoas, né? Mas isso não é unânime. Em alguns casos também, especialmente treinamentos na área da comunicação, podem fazer diferença. Por que podem fazer diferença? Porque ajuda na aprendizagem da comunicação das nossas insatisfações. A gente aprende nos treinamentos de comunicação como dizer que a gente está insatisfeito. Isso pode vir a ajudar também, não é algo que funcione com certeza para todos os casos, mas parece que existe um resultado positivo. E aí, agora eu queria entrar com vocês num outro assunto mais específico, que é o que eu tinha comentado sobre a mediação, né? Eu falei para vocês que a mediação, ela não ajuda em casos de bullying. E por que eu acho que a mediação, ela não ajuda em casos de bullying? Ana, se quiser passar esse. Ela não ajuda em casos de bullying porque a gente está falando de um tipo de conflito que tem uma natureza muito diferente. A mediação trabalha com um conflito onde há equilíbrio. A mediação, e aí eu estou entendendo mediação daquela forma que eu coloquei ali embaixo para vocês, né? A mediação como um processo que é voluntário, onde um terceiro, imparcial, facilita a comunicação dos envolvidos em um conflito para que eles encontrem uma solução possível. Percebam que ele é um processo voluntário. Quando existe o desequilíbrio que existe no bullying, onde a gente tem uma vítima que não consegue expressar suas insatisfações e dizer que aquilo está indo longe demais para ela e que ela está sendo vítima dessa situação de violência, a gente não tem como falar em um processo voluntário. A gente não tem como falar em pessoas que consigam estar no mesmo nível de discussão para a solução desse problema.
Então, a mediação entre pares, ela é, sim, muito importante, e ela é um recurso fundamental e incrível, eu defendo ela sempre, como uma possibilidade para os casos de violência escolar, como um caminho para a inserção de uma cultura de paz na escola. Ter um programa de mediação gera melhora do clima escolar, e gerando o clima escolar pode reduzir casos de bullying? Sim, mas não é disso que a gente está falando aqui. O que a gente está falando e que eu estou dizendo que não funciona é a mediação para um caso de bullying. Então, não existe como eu correr o risco de essa vítima achar que existe um caminho onde o agressor esteja um pouquinho certo e ela esteja um pouquinho certa e errada. Não existe uma solução onde a gente possa não revitimizar essa pessoa, colocando ela nessa situação de negociar uma solução para uma situação onde ela está sendo agredida. Então, não é que eu não ache que a mediação, como uma política escolar, pode ter, em efeito cascata, redução do bullying, acredito que sim, mas não acho que esse é o método para quando uma situação de bullying acontece. E aí, o que eu acho que pode ser pode ser possível, ótimo, né? O que pode ser útil nesse contexto de bullying? Pode passar mais um ano. Quem que atua nessa circunstância de bullying? Aqui eu montei um esqueminha para vocês que, na verdade, são junções entre teoria, pesquisas, prática profissional e algumas reflexões. E aí isso aqui está bem aberto também para a gente conversar no final, logo mais. Quem que eu acho que poderia colaborar positivamente, né? Pais. E como que pais podem colaborar com a redução do bullying e com a prevenção do bullying? Ensinando para os seus filhos comportamentos que não são adequados, escutando os seus filhos, algo que parece óbvio, mas que não é. Quase com certeza, se vocês perguntassem para os filhos de vocês, eu não sei quem tem filhos, mas supondo que alguns tenham filhos ou sobrinhos, se vocês são bons ouvintes, talvez eles rissem e dissessem que não. Então, aprender crianças e adolescentes é bem diferente de escutar um amigo. A gente realmente precisa de resolver e poder se abrir para essa escuta e validar essa situação e não, aliás, validar esses sentimentos que a pessoa trouxer e não a situação em si. Então, quando alguém chegar para vocês, né, se uma criança chega para vocês como pais, por exemplo, e diz que tem um amiguinho que disse coisas horríveis a seu respeito, então meu fulaninho me disse que eu sou burra e que eu não consigo fazer as contas de matemática e que eu não valho nada e eu tô achando isso também e tá muito difícil para mim, isso é horrível. O primeiro passo seria escutar, né, realmente isso, sem logo querer interromper a sangria e dizer, não, mas tu não é burra, olha só que maravilha, tu é super inteligente, não acredite em nada do que a pessoa diz. Então, realmente escutar o que essa pessoa está sentindo e validar esse sentimento, que não quer dizer validar a situação, a atitude, nem nada disso, quer dizer reconhecer, né? Eu tô vendo que esse sentimento existe, eu tô vendo que tá difícil para ti. A outra coisa é enxergar. Os pais precisam colaborar com essa prevenção e colaborar com essa redução, enxergando seus filhos mesmo nos não ditos, né? A gente sabe que tem uma fase onde é, às vezes, muito difícil de se sentir com abertura e segurança para compartilhar, mas os sinais de uma vítima de bullying existem, né? E comportamentos como não querer ir à escola, se dizer doente e não conseguir verificar nada, às vezes roupa rasgada, roxa, coisas que sumiram, pode ser um sinal de bullying, e aí é importante também intervir e perguntar o que está acontecendo. Volta e meia,
Eu vejo casos com pais que dizem assim, eu disse para o meu filho, ignora ele que ele vai parar de fazer isso. Esse ignora é bem difícil, porque ele provavelmente se não vai parar, né? E aí Ué, sumiu aqui vocês para mim? Reapareceram. Provavelmente ele não vai parar, né? E aí, se ele não vai parar, isso é um quase não me conta mais isso. Não me conta isso que está acontecendo. E aí, na próxima vez, provavelmente, essa criança ou esse adolescente não vai contar para vocês que ele está passando por essa situação e não está conseguindo enfrentar. A outra possibilidade também bastante frequente é bate de volta, está se defendendo ao dizer para vocês, né? E não é um pedido de vai na escola e resolve para mim também. Porque vai na escola e resolve para mim, normalmente vem com uma resposta do tipo, não vai na escola não, pelo amor de Deus, não precisa. A gente não precisa desautorizar completamente e invalidar essa pessoa na sua capacidade de resolver essa situação, ou de participar dessa solução. Se a gente fizer isso, a gente comprova para ela que ela é fraca, a gente comprova para ela que ela é vítima e que ela é frágil e que ela precisa ser protegida e tutelada. Então, é importante que a gente possa ir caminhando nessa solução junto com a pessoa e não tomando a frente e resolvendo para ela. Com relação à escola, eu vi que meu tempo já está estourando também, prometo que eu vou dar uma acelerada. Com relação à escola, a escola precisa de regras claras, onde esse tipo de atitude não é permitido, precisa passar informações sobre situações que são consideradas bullying e que, portanto, não vão ser aceitas, precisa estimular, e estimular o quê? Estimular as crianças e os adolescentes a construírem um ambiente diferente. Precisa ser um espaço, sim, de punição, e aí não de punição no sentido de bater em ninguém, ou de severidade, mas de que há consequência para um comportamento, há consequência negativa e imediata para um comportamento de bullying. Então, cuidado quando a gente faz só essa parte. Às vezes, as escolas, e aí eu fazendo já esse paralelo às empresas, enfim, fazem só a sanção de quem fez bullying. Quando a gente faz só isso, a gente cria um medo, né? O medo de falar. O medo de falar se instaura e o segredo se instaura nesse ambiente, nessa instituição. Com relação aos pares, a gente pode e deve estimular, sim, habilidades sociais, estimular a autonomia deles na solução, ensinar como que eles fazem para intervir. Às vezes a intervenção de um colega interrompe um ciclo de bullying muito mais rápido, porque ele está presente na situação, e a gente pode ajudar eles a trabalharem as questões de autoestima próprias, e as questões de rotulagem, por exemplo, são bastante importantes nesse contexto. E quando eu falo de autonomia para a solução, é realmente envolvê-los. Isso é um caminho para programas de redução e prevenção ao bullying, é trazer as pessoas e fazer com que elas pensem ações que são úteis para aquele contexto específico, para aquela escola ou para aquela empresa, e que funcionam para elas. E ao se engajarem com isso, fica bastante diferente. Com relação ao professor, o professor precisa atentar para o clima escolar, precisa ativar a sua escuta, e aí a gente entra nessa questão do enxergar também, que tinha sido mencionado em relação aos pais, e que tem a ver com o que a Letícia falou ali no chat, e já vou abrir para a gente pensar isso junto, e a questão do pertencimento. As pessoas que fazem bullying, muitas vezes estão buscando isso, né? Estão buscando pertencer a esse ambiente. E aí isso entra no nosso próximo e penúltimo slide, que é a ideia de que quem faz bullying não é só isso. A pessoa não é só isso, ela precisa ser enxergada também nas suas necessidades.
E aí eu deixo vocês com uma frase que é do Marshall Rosenberg, que é o sistematizador da comunicação não violenta, que diz que todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, a gente precisa pensar que necessidade não atendida essa pessoa tem e como que a gente poderia acomodar essa necessidade nesse grupo, pensando que o bullying não é somente essa relação entre dois, mas também tem esse aspecto grupal. Pode passar. Por fim, o que mais colabora, e aí puxando a brasa para o meu assado, diálogo e informação. Diálogo traz conexão. A gente precisa pensar que esse problema existe, encarar que esse problema existe e criar espaços de diálogo, espaços de confiança para que essas situações possam aparecer. E essas situações só vão aparecer também se a gente tiver informação suficiente sobre elas, e por isso que é tão importante a gente estar aqui conversando sobre esse tema hoje. Pode passar, Ana. Aí tem uma frasezinha para a gente terminar de uma maneira positiva, que é a ideia de que o caminho para a gente trabalhar esse isolamento que as pessoas sentem e a necessidade de pertencimento é a conexão. A conexão se gera a partir de diálogo, de vulnerabilidade, de escuta. Por fim, eu deixo os meus contatos para vocês, fiquem à vontade. A ideia é que esse possa ser um início, um pontapé inicial para essa conversa. Com certeza a gente teria muito para seguir conversando. Tem meu telefone, tem meu e-mail, tem meu Instagram. Meu Instagram é fechado, mas hoje eu sei que vocês estão aqui, então quem entrar lá eu já aceito todo mundo, não tem problema. Pessoal, pedidos de socorro também estamos abertos. E aí, por hoje, é com vocês, muito obrigada. E agora mal posso esperar para conversar com a Letícia ali sobre aquele comentário que ela fez e também com o que vocês tiverem para comentar no chat. Obrigado, Mariana. Interessante a tua fala. Ela começa com decepções, né, mas termina com outras propostas e soluções. Enfim, vamos começar essa conversa também. Ficamos abertos aí para perguntas. Acho que a Letícia também está aí se juntando a nós, né? Vou trazer algumas coisas assim do ponto de vista da psiquiatria. A gente acaba lidando com a ponta desse iceberg, né, no sentido de aqueles que estão em sofrimento e que nos buscam, então, naquele momento. E essa história é uma história que se repete, né, a história de pessoas que talvez já tivessem alguma vulnerabilidade, aí se estabelece essa relação de poder, e que essa vulnerabilidade, então, perenizada, né, digamos assim, tornada mais consistente ainda pelo bullying, né. Quando a gente trabalhou com dados da Unicef ano passado, para o relatório da Unicef anual, a gente trabalhou exatamente com fatores de risco para transtornos mentais, né. E de vários coletados, assim, a gente fez um painel de experts ao redor do mundo em saúde mental. Qual é o fator desses aqui que vocês acreditam que é certamente associado a um pior desfecho em saúde mental? E o bullying foi uma das unanimidades, assim, é uma coisa que a gente não tem dúvida, tanto do ponto de vista da prática clínica, né, os clínicos, quem trabalha na clínica aqui vai concordar comigo que parece muito óbvio, muito evidente que essa conexão entre sofrer bullying e desenvolver depressão, desenvolver ansiedade é muito clara, né, e os estudos também nos mostram isso, essa conexão é muito um dos fatores de risco mais consistentes em psiquiatria. E por isso mesmo a Unicef, a OMS estão declarando o bullying um problema de saúde pública, e um dos objetivos, dos goals, né, dos próximos anos aí, dessas instituições, e lançam esses programas, porque, primeiro, é algo super comum, né, a gente achou nesses dados, Mariana, Letícia, que 1/3 dos adolescentes sofreram bullying, não na vida, nos últimos 30 dias, né, talvez na vida seja 100%. Né, dos jovens vão sofrer bullying em algum momento, e aí tem uma relação que eu acho que é bidirecional, e que talvez a Mariana tenha começado a tocar nisso, de que muitas vezes quem sofre bullying também vai perpetrar bullying em outro contexto, em outro ambiente de relação de poder, ou ali ou mais tarde, né? Então existe essa relação, e como a gente forma essa cultura do bullying na nossa sociedade, que também tem uma transmissão transgeracional, sem dúvida, né?
E aí as consequências super pervasivas, né? A consequência de, como as mais óbvias, depressão, tem uma relação com o suicídio super consistente também, super forte. Tem um seriado, né, que a gente trabalhou, que foi o 13 Reasons Why, que a gente fez uma survey, vocês devem lembrar, né, da menina que sofreu bullying, então ela comete suicídio e registra. Me lembrei disso por conta até do que a Letícia trouxe, né, a menina que passou por uma história parecida. Então, assim, e até quando, né? Super interessante, tem um estudo que mostra que até os 50 anos de idade, esse fator de risco, como o bullying, ainda vai ser operante. Então, ainda está influenciando a saúde mental de adultos não tão jovens, assim, adultos já de meia idade, né? Então, é super, super pervasivo esse fator para a saúde mental. Então, queria abrir para vocês aí, o que vocês... Acho que deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Por enquanto, não. Eu tenho uma pergunta para a Letícia, vou aproveitar, né? A gente discute muito, e a Mariana trouxe esse dado, né, Letícia, da prevenção do bullying na escola, né, e que isso é uma coisa que já tem uma certa tradição em pesquisa, já tem mais de 100 estudos, tem meta-análises, né, os efeitos são muitas vezes pequenos, não são tão grandes quanto a gente espera, mas tem uma série de ações que a gente pode efetivar, e qualquer efeito é interessante, assim. Será que no cyberbullying tem alguma coisa que a gente possa fazer em termos de prevenção, né, e não só em termos de fiscalização? Será que a gente tem alguma coisa nesse sentido de que como é que a gente promove? Porque quando a gente está olhando para a escola, a gente está olhando para um ambiente fechado, né, um ambiente que a gente conhece os players, a gente conhece os muros. Quando a gente está olhando para o cyber, será que tem alguma intervenção que a gente possa pensar para reduzir esse problema na nossa sociedade virtual, digamos assim? Olha, eu acho que sim, eu acho que sempre tem. Agora, hoje ainda, combinei com um amigo que trabalha como assessor de uma escola aqui de Pelotas. Ele me disse, Letícia, o pessoal, a galera do 9º ano, que é entre 14 e 15 anos, tá bem louca aqui, tá compartilhando coisa sem pensar, vazando nude, erotizando e não sei o que. Estamos precisando de uma chacoalhada. Tu não pode vir aqui falar sobre comportamento no online, e esse comportamento vai desde de tu colocar uma foto de perfil, digamos, entrando no mercado de trabalho, sabe, entrando na faculdade, as pessoas que estão fazendo estágio, fazendo toda aquela coisa. Aí tu tira uma foto, teu perfil fechado, com decote. Qual é a primeira imagem e única que vão ter de ti? Aquela mesma imagem com decote. Entende? Não adianta se lá no meio do teu perfil tem milhões de coisas acadêmicas ou não. Então, desde essas coisinhas pequenininhas, ou, tu tá trabalhando, tu tem um chefe, não pode entrar com atestado e depois postar uma foto numa festa, entende? Então, eu acho que, assim, eu particularmente, acho que essa questão comportamental tinha que ser muito mais trabalhada do que ela é. Na internet, a questão comportamental na internet. Eu acho que, assim, se as escolas tivessem uma disciplina em que elas pudessem abordar toda essa ZEAR online, a gente ia ter cidadãos muito mais civilizados, conscientes, críticos, sabe? Com noção mesmo na hora de se comunicar, porque não é aquela coisa, o Insta é meu, eu posso o que eu quiser. Não, não é bem assim, sabe? E eu acho que tendo, eu acho que muitos programas, contato, eu acho que conversas, palestras, oficinas, acho que tudo isso é válido. Mas eu acho que uma coisa que realmente podia acontecer, era ter uma disciplina, sabe, nas escolas, que debatesse esse comportamento online, como se comportar na internet. Porque é como tu jogar sei lá, larga toda a liberdade no mundo na frente de uma pessoa e não diz como usar, entendeu? Então, quando tu educa eu acho que a gente consegue prevenir, não só combater. Eu acho que se a gente conseguir
de estudo de caso, de pesquisa, de tudo, mas mostrar o quanto esse online, porque uma coisa que eu vejo muito, é virtual, mundo virtual, como se fosse outro mundo, e não é. É isso que eu ia comentar, né, como que a gente volta, né, no momento sai do virtual e volta para a ação educativa na escola, na estrutura, no físico, né, exatamente com os professores e não no ambiente virtual para combater o virtual, né? Mas eu acho que eles estão offline, estão colocando, olha só o que ela está falando aqui, não sei o que, e eu estou offline falando com exato. você. Tá integrado, entendeu? Não tem como separar isso. E tem que ser explorado. Eu acho que essa coisa de proibir é furada, sabe? É furada. É saber utilizar, é ensinar como, sabe? Mas não... Porque senão eles vão aprender do jeito que eles quiserem. Isso é a pior maneira. É tu colocar na Wikipédia como fazer tal coisa, entendeu? Então, a gente pode oferecer, eu acho que uma baita de um direcionamento, uma coisa assim. Eu acredito bastante nesse sentido, assim. O Alberto, psiquiatra da infância e adolescência, pergunta duas coisas. A primeira, acho que para a Mariana, se existe uma idade mínima para se caracterizar o bullying, pensando naquelas 3 palavrinhas que a Mariana colocou no início, e também como agir enquanto profissional de saúde, enquanto crianças e adolescentes vem sofrendo bullying. Bom, talvez essa seja mais para mim, mas eu vou deixar a Mariana começar. Acho que a segunda é para ti, sim, Arthur, mas também fica qualquer coisa, eu tô aqui para a gente pensar. Na verdade, tu disseste várias coisas excelentes, né? Vou deixar também para ti, depois eu complemento. Não, vou deixar para ti. Os dois se empurrando. Sobre idade mínima, não existe idade mínima, uma linha de corte, não é assim, a partir dos 5 anos, a partir dos 6 anos. Mas a gente precisa ter em mente justamente essas 3 palavrinhas, né? Existe muita discussão sobre se existe bullying, por exemplo, na educação infantil. Então, quando que isso, de fato, começa a aparecer, o que a gente pode pensar é que a tendência é o bullying começar como um comportamento, então ele começa lá pequenininho e depois ele vira reiterado, e é esse o movimento que se faz em relação à idade. É menos frequente quando a gente está trabalhando com crianças mais novas, e ele tem um pico bem alto e depois ele começa a cair de novo. O pico, assim, é 11 a 16 anos, mais ou menos, é o que indicam as pesquisas. Em média, 13 anos é uma idade de bastante bullying. Não existe uma idade mínima, então, um corte, mas a gente precisa ter em mente que exista intencionalidade, exista uma vontade de gerar prejuízo para o outro. Isso é importante de levar em consideração. Quer abordar a segunda, Arthur? Depois eu pego o teu gancho? Claro. Então, assim, o Alberto perguntou intervenções, né, que a gente possa abordar, né, além ele coloca, né, além de escuta, acolhimento, enfim, o que a gente acha que é natural, enfim, que seja óbvio, né. Eu acho que tem múltiplas camadas aqui, né, Alberto. Eu acho que primeiro tem a camada do indivíduo, da vítima, da criança, né, do óbvio, né, que é identificar que consequências eu acho que a gente vai precisar a partir daí, quais são as consequências que já estão nessa criança, se a gente está diante de uma situação de depressão e que a gente vai abordar, obviamente, com as ferramentas que a gente tem, porque eu acho que essa é a primeira questão, assim, mais importante. E do ponto de vista da criança, eu também acho importante entender qual é o significado e qual é a interpretação que ela dá para isso, né, ou seja, ela poder separar o que é dela, o que vem do outro, né, o quanto que, por exemplo, uma das fatores de risco mais comuns são questões físicas, outras, por exemplo, sobrepeso e obesidade, que são os exemplos até que a Letícia trouxe. Outras questões são TDAH, um transtorno do espectro do autismo. A gente precisa separar sem negar necessariamente a realidade, ou seja, não fazer de conta, olha, não existe isso ou não existe aquilo, né, mas qual é a interpretação catastrófica que aquela criança dá e poder fazer uma construção da autoestima dela separando o que é
realidade, o que vem do outro, né? O que é essa raiva, o que é essa necessidade que o outro tem de, em cima dessa característica específica, se colocar numa situação de poder, enfim, dependendo da idade da criança e como é que a gente vai depender muito do adolescente, da capacidade também que ele tem. E tem uma outra camada que é os pais, porque muitas vezes essa visão e essa interpretação, essa leitura da criança, do que isso significa, vai se dar através dos pais. Quanto mais criança, quanto mais pequena ela for, maior vai ser a relevância de como é que os pais estão interpretando isso. Então, se tu tem pais que ficam extremamente sensibilizados, demoralizados também junto com aquela criança, ou raivosos, aquilo ali vai ser a maneira, aquela leitura da criança vai ser através dos pais. E é importante trabalhar isso com eles, de poder fazer a mesma construção que tu vai fazer no consultório, né, de poder fazer uma construção de autoestima e separar o que é dela e o que é do agressor, né. Tem uma camada também que é importante, eu acho, Alberto, que é trabalhar com a escola, né. A gente tem escolas mais e menos preparadas e a gente vê, acho que a Mariana trouxe esse dado, né, que tem uma situação diferente no Brasil. Tem estudos mostrando que o design da escola, a arquitetura da escola influencia na prevalência de bullying. Então, tem lugares não supervisionados, como corredor, como banheiro, que vão ser lugares de maior risco, né? Quando tem uma escola que a gente vê isso muito na clínica, que o bullying acontece dentro da sala de aula e nada, né, absolutamente nada é feito, né, a gente precisa sentar e revisar, porque pelo menos os adultos que estão envolvidos na situação, seja os pais desta criança, os pais da outra criança, quando tem uma pessoa específica, né, que muitas vezes é o caso, e os professores estejam respaldando dentro de uma cultura de combater isso, de não autorizar, não achar bonito, enfim, né, porque muitas vezes justamente essa cultura do bullying está transgeracional, tu vê pais ou mães que acham bacana, né, e acham engraçado. Então isso tem que ter, essa cultura entre os adultos tem que ser trazida, porque, de novo, são crianças, são adolescentes, tanto um quanto o outro são, de certa maneira, vítimas desse sistema, os adultos têm que estar ligados. Hoje eu atendi um menino com um exemplo de ideias, são muito diferentes, né, um menino com espectro do autismo, que estava sofrendo uma situação, a escola foi bem suportiva e foi chamado o pai da outra, os pais da outra criança, e a criança assinou um termo, né, de comportamento de conduta, quer dizer, isso já trouxe um outro suporte para aquele menino que estava sofrendo, né. Então, de novo, eu acho que o trabalho é multifacetado, são multicamadas, né, são muitas coisas a se considerar e investir só em um desses aspectos, acho que a Mariana trouxe só na escola, ou só na criança, ou só ter uma postura punitiva, nenhuma dessas é completa. Acho que a gente tem que olhar para o sistema como um todo, assim. Puxando só esse gancho, Arthur, e colaborando, eu acho, se houver uma situação onde ninguém tá atendendo essa criança adequadamente nessa questão, nessa demanda. A escola não é suportiva, a família não é suportiva, a criança está em sofrimento. Aí a gente está falando de uma falta de cumprimento de um próprio dever familiar, né, de proteção e de cuidado com a criança. E aí a gente negligência, né? De negligência contra essa criança, justamente. E aí a gente pode buscar os serviços da rede que dão suporte e atendimento para isso. Então, a gente pode, dependendo da situação, chamar conselho tutelar e até Ministério Público. Então, a gente está falando claro que a gente está falando de uma situação muito grave, onde a gente não tem o respaldo desses atores que seriam os atores mais principais, mais próximos, mais imediatos, assim. Então, só para saber que essa rede não acaba ali. Então, ela vai longe. Ela tem sempre outro nozinho, né, que dentro dessa teia que dá proteção para a criança. Era a minha próxima pergunta para ti, até, Mariana, em que sentido que a lei, em que momento que entra essa questão da lei, da proteção, onde é que a gente pode atuar em situações, ou o que a gente pode recomendar em situações em que a gente não vê a mediação sendo resolvida nos players mais próximos, assim?
O primeiro player mais próximo nessa rede, aproximar o conselho tutelar, fazer até, eles recebem muito consulta em conselho tutelar, então ligar para o conselho tutelar e ver qual seria a próxima atitude a ser tomada, se ele faria, né, o próprio conselho, se eles aproximariam essa escola, aproximariam essa família, se há a possibilidade de trocar de escola, que também é uma possibilidade, né? A gente sabe que o formato da nossa educação pública é o de proximidade da residência, mas em situações assim poderia haver encaminhamento para que essa criança trocasse de escola, por exemplo. Então, a gente tem um desdobramento aí, se é uma situação mais grave de bullying, que inclua, inclusive, situações de violência, como a gente estava comentando, não tem como, existe risco para essa criança, além de risco psicológico, risco físico também, da manutenção dessa criança na escola. Se os pais estão não só negligenciando, mas até obrigando a criança a ir na escola sabendo disso, eles estão tendo uma atitude ativa que precisa ser considerada pelo conselho, assim, que é o órgão que dá conta dessas questões parentais. Mas deixa eu ver se eu entendi, se os pais estão interessados, mas não estão tendo respaldo, ou não estão conseguindo, né, resolver essa situação só entre eles, e aí a situação talvez seja da escola, seria o conselho tutelar também? Acho que com pais uma coisa, sem pais outra. Sem pais, acho que conselho tutelar. Com pais, acho que tem mais outros players que podem entrar aí, inclusive Secretaria de Educação, inclusive coordenadoria, se a gente estiver falando de escola pública, né? Acionar esses órgãos do próprio sistema de educação, não só do conselho. Perfeito. Acho que eu respondi. Boa noite. Ao Alberto, que era na mesma linha. Sim, tá respondido. Sou pediatra e, como tudo na vida das crianças, o exemplo familiar é fundamental. Tem algum estudo que demonstra que famílias em que existe prática de bullying são geradoras de crianças mais praticantes? Olha, que eu pessoalmente, que eu conheça diretamente, assim, não, mas a gente tem muitos exemplos baseados no Bandura, assim, né, nessa ideia de que a gente aprende a partir do nosso exemplo, mas especificamente bullying, família que tem bullying gera criança com bullying, assim, tão automaticamente não. Não é uma literatura que eu seja tão familiar, porém, eu creio que sim. Eu até, de repente, a gente pode combinar de trocar algumas coisas depois, mas eu tenho conhecimento de alguns estudos que buscam demonstrar. É super difícil fazer esse tipo de estudo, né, porque tu precisa de um span de tempo muito grande, né, e tu vai ter ou tu faz uma pergunta retrospectiva para os pais que daí talvez possam ter um viés confirmatório, né, porque olha, realmente, talvez eu fazia, né, então a gente não tem, acredito, tanta convicção, porque estudos transgeracionais são muito poucos que nós temos nessa literatura, mas sim, tem alguns sinais que indicam que existe uma transmissão transgeracional de diversas formas de violência, na verdade, né, existe uma transmissão transgeracional entre famílias de abuso, né, por exemplo, né, um familiar abusado, e também da prática do bullying, né, tem algumas coisas, alguém comentou de que sobre tipos de estilo, Marina comentou, Marina, tem estudos, né, de estilo parental, pais com traço antissocial. Então, não necessariamente, isso certamente tem, né, que não é necessariamente o bullying, mas sim tipos de estilo parental, um estilo mais agressivo, ou pais com traços antissociais, que são traços associados à violência, isso certamente tem, essa associação, né. Existe alguma relação de bullying e algum transtorno mental específico na idade adulta? Então, eu posso começar respondendo essa, depois o pessoal pode comentar também. Então, tem uma série de relações longitudinais de sofrer bullying ou fazer bullying na infância,
E aqui é interessante colocar, eu acho que a Mariana também falou isso, ambos têm esse risco, né? Então, tanto ser perpetrador de bullying quanto sofrer bullying tem uma associação com posterior longitudinal na idade adulta com transtornos mentais. Quando sofredor de bullying, o que é mais comum? São principalmente transtornos depressivos. Existe, é particularmente preocupante, é muito consistente, né? Mas também outros transtornos como transtornos mais disruptivos ou dessa questão de quebra de leis, e nem todo perpetrador de bullying vai ser, obviamente, uma pessoa agressiva necessariamente na idade adulta, né? Não existe necessariamente essa relação, pode evoluir para outras coisas, inclusive depressão, né? Porém, existe essa associação muito clara, né, de bullying com transtornos mentais na idade adulta, isso está documentado aí por uma série de estudos, é um fator de risco super consistente. Eu até comentei mais cedo, até os 50 anos de idade, esse efeito vai permanecer, pelo menos, né, que a gente tem dos... Super bem atendida pela tua resposta, acho que não tenho, eu daqui não tenho nada, não sei se a Letícia atende de lá, mas daqui é super isso. Abuso de droga também. Abuso de drogas, é verdade. Buenas. Então, pessoal, se não temos outras perguntas, acho que não, estou olhando aqui no QIA também, eu abro aí para a Mariana e para a Letícia, se tiverem comentários finais. Agradeço a presença de todos e o convite também da PRS para estar aqui junto com vocês conversando desse assunto. E o link vai ficar disponível, pelo que eu entendi, para quem depois quiser indicar para outras pessoas olharem. Enfim, o tema, nem sempre o horário colabora, mas o tema é super importante. Obrigado. Eu só tenho a agradecer também o convite, dizer que eu estou sempre disponível e que é sempre um prazer escutar como funcionam os outros ângulos das coisas. Eu gosto muito de conversar com vocês, contem comigo. Igualmente daqui, eu só tenho a agradecer, muito obrigada. É um prazer estar com vocês, agradeço demais a Letícia, agradeço ao Arthur também, a PRS por esse espaço, acho que é um tema delicado e importante, então é importante que a gente possa fazer esse tipo de discussão e tenha esse tipo de espaço. Obrigada pelo pessoal que participou no chat também, e o convite da Ana. Pessoal, fico super, super à disposição para a gente continuar essa conversa também em outros momentos, e mais uma vez, obrigada.